Um versículo muito conhecido cita as palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus 26 e 41, quando ele disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso no contexto lá do jardim do Getsêmani, quando ele levou alguns dos seus discípulos para acompanhá-lo durante a sua agonia, o momento da vida do Senhor Jesus, conhecido como a sua agonia, sua angústia, porque foi na noite em que ele foi traído e preso, a noite anterior à sua crucificação. E ele, levando os discípulos para acompanhá-lo, a sua alma estava cheia de tristeza até a morte, e ele pediu ali aquele apoio dos seus discípulos, porque Jesus, vamos lembrar, estava aqui em carne, ele estava aqui como homem, e ele sentia a apreensão de tudo que estava para acontecer, não só o seu físico, como também no espiritual, no campo espiritual. Era uma batalha que já tinha começado ali naquela noite. Então, ele chamou seus discípulos, dizendo: olha, venham velar comigo, venham vigiar comigo, porque a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui comigo. Então, os discípulos eram supostos a estarem ali vigiando, guardando. Mas quando Jesus ia um pouquinho mais longe e orava e voltava, os discípulos estavam dormindo. E numa destas ocasiões foi que Jesus disse, ele falou: nem uma hora pudeste velar comigo? Nem uma hora, quer dizer, vocês não puderam fazer nem um pouquinho por mim? E aí ele emendou dizendo: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos aqui muitas lições práticas para o nosso dia a dia sobre como nós devemos lidar com a vida, com as tentações, com os problemas, com a nossa carne, com as coisas que nos cercam e nos ameaçam. Aqui estão lições para você, para mim, para toda a nossa vida. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é a importância do vigiar. O vigiar, juntamente com o orar, que é colocado estrategicamente até antes do orar, fala de uma necessidade de estar de prontidão, como uma sentinela, como um vigia, como uma pessoa que está guardando algo, precisa estar em constante atenção. Nós também precisamos manter o nosso espírito assim, em constante estado de vigília, de alerta, atenção com respeito aos ataques espirituais. Ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, a tentação é muito sorrateira. A todo momento nós estamos sendo tentados, seja com os olhos, com os pensamentos de pensar algo ruim, seja no lugar que nós estamos, no ambiente, pelo coração de sentir um sentimento ruim contra alguém. Todos nós estamos sendo rodeados por oportunidade de tentação o tempo todo. Até mesmo o momento de paz é um momento de tentação. Nós falamos aqui recentemente como que na época da paz, dos 40 anos de sossego, na época de Gideão, que antecederam a época de Gideão, foi que o povo, com aquela ociosidade, com aquela tranquilidade toda, aquela prosperidade toda, se meteu a buscar outros deuses. Ou seja, na ociosidade, no sossego, na fartura, eles foram inventar. Isso acontece muito com os ricos, com as pessoas ricas. E não só com o rico, pobre também, mas normalmente o pobre ele tem que se ocupar com o que ele vai comer. Isso, de certa forma, é bom porque ele está ocupado, né? A sua mente está ocupada, eu tenho que pagar minhas contas, tenho que comer e etc. Então isso já ocupa. Mas o rico, muitas vezes,
ele, por ter disposição de qualquer coisa que ele precise, o seu dinheiro atende, então muitas vezes ele não precisa trabalhar. Então vem a ociosidade. E na ociosidade e na muita disposição de dinheiro, vêm as ideias, vêm os pensamentos. O que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazer com o meu tempo? E aí começam os problemas. A tentação se apresenta exatamente aí. Então, até mesmo no momento de paz, nós estamos correndo risco. Que dirá nos momentos de luta e guerra. Então ele ensinou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você está sendo tentado? Tem um pensamento recorrente que vem à sua cabeça dizendo para você: faz isso, faz aquilo. Você está sendo tentado? Você está sendo tentado ou tentada a trair, a cometer adultério, pecado, estelionato, entrar em algum esquema para ganhar um dinheiro, entre aspas, fácil? Você está sendo tentado a fazer alguma coisa, tentado a ter mágoa, guardar mágoa de alguém que fez algo contra você? Você está sendo tentado? Então aqui está a solução para você. Vigiai e orai. Você tem que vigiar esses ataques que estão vindo contra você, essas tentações que estão vindo contra você. E orar a respeito disso. Vigie para que você não baixe a sua guarda, não se entregue aos seus sentimentos, não se entregue aos pensamentos que vêm ruins para você. E orai para que Deus limpe seu coração, arranque aquilo da sua vida, para que você seja afastado do espírito que atua nos filhos da desobediência, que nós falamos na mensagem anterior. Ore para amarrar esse mal que está tentando te atacar, puxar o teu tapete. Então, vigiar, que é trabalho da mente, trabalho do espírito, e orar também, juntamente com vigiar, que também é trabalho do espírito. E ele alerta dizendo mais: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, aqui Jesus falou dessa dinâmica que existe entre o nosso espírito e a nossa carne. Ele falou que a carne, sendo fraca, muitas vezes, quando o espírito da pessoa está fraco também, o espírito fica sujeito à carne. O que Jesus estava dizendo para os discípulos aqui era que eles não estavam vigiando, portanto, eles estavam cedendo à sua carne, que naturalmente estava cansada. Eles certamente tiveram um dia cansativo e naquela hora da noite, os discípulos estavam ali encostados debaixo de uma árvore e, sabe, o silêncio da noite, aquele cansaço, eles dormiram. Era o que a carne pedia, era o que a carne precisava naquele momento. Mas o espírito sabia melhor. Poxa, Jesus está ali angustiado. Jesus tinha falado para eles. Não era segredo. Eles tinham visto e tinham ouvido de Jesus que a sua alma estava cheia de tristeza até a morte. O que é que você faz quando um amigo, quando uma pessoa próxima está assim a você? Você dá as costas e fala: ah, tá bom, você está triste, sua alma está cheia de tristeza até a morte, tá legal, boa noite, vou dormir. Não, você vai acudir a pessoa, você vai procurar estar ao lado da pessoa. Quanto mais se essa pessoa for Jesus, não é? Mas os discípulos foram vencidos pela carne. Por quê? Porque o seu espírito ficou sujeito à sua carne. E é isso que você tem que entender sobre essa dinâmica da carne e do espírito. A carne, ela é fraca. A carne cansa, a carne pede coisas, não é? Pede cama, pede comida além da conta, pede ociosidade. A carne pede muitas coisas, prazeres proibidos, não é? A carne pede o adultério, ela pede coisas que você não deveria fazer e vão fazer mal a você. A carne tem tudo isso. Por isso Deus nos deu um espírito para dominar, para governar a nossa carne e não sermos governados por ela. Essa é a mensagem do Senhor Jesus. Aí você entende agora porque é tão importante o seu espírito estar pronto, o seu espírito estar forte. E se não estiver, você tem que trocá-lo. Você tem que trocar. Deus dispõe, Ele dá essa possibilidade de você trocar de espírito. Ele fala na sua palavra:
porei um novo espírito em vós. Então, se o seu espírito tem sido fraco, sujeito à sua carne, sujeito a tudo que você sofre tentação e acaba caindo, você tem que fortalecer o seu espírito. Talvez você está indo para a academia, fortalecer o seu corpo. Amém, legal, saúde é bom, mas o que é que você está fazendo para fortalecer o seu espírito, que é o capitão do seu corpo e da sua alma? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.